Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus que já nos deu a grande vitória. A palavra do Senhor em Isaías 65, o teu verso 18, vai falar assim: porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas e verão a minha glória. Aqui o Senhor está falando que vai ajuntar toda a nação e todas as línguas se juntarão e todos verão a sua glória. O Senhor está falando da salvação dos filhos de Deus, daqueles que renunciaram o pecado, daquele que renunciaram a vaidade, daquele que renunciaram o meu eu, para viver uma vida com Cristo, para ter uma intimidade com o Senhor. Aquele que não deixou o inimigo roubar a tua coroa de vitória. Aqueles que perseveraram até o fim, gemendo, chorando, passando calúnia, difamação, mas perseveraram. Muitas das vezes o barco balançou para um lado, balançou para o outro, você quase desistiu. Mas não desistiu, perseverou, porque você segurou na mão do grande eu sou e não soltou. E o tempo, igreja, é chegado. O Senhor já está reunindo muitas colheitas. O Senhor já está colhendo para levar para a glória. E nós estamos na fila. E nós não sabemos a senha. Nós não sabemos a hora. Se é de dia, se é de noite. Se é hoje ou se é amanhã. Que o Senhor vai nos chamar. Então nós temos que estarmos preparados, vivendo a palavra do Senhor, amando nossos inimigos, fazendo a obra de Deus. Você que se afastou por um momento, você está vendo que a tua vida já não está dando mais certo, tudo está dando errado. O Senhor, Ele te chama hoje. Volta, minha filha, porque eu estou reunindo o meu povo para vir buscar. Você que ainda não aceitou Jesus, que não teve um encontro real com esse Deus maravilhoso, com esse Deus que nos guarda, que nos livra, que nos ensina um caminho bom. E você está vendo que a tua vida também está dando tudo errado. As portas se fecharam. A tua vida sentimental não vai para frente. É um relacionamento atrás do outro. É só tristeza, é só solidão, é vício, é brava, é enfermidade está chegando à tua casa. É para você que o Senhor está juntando esse povo. Vem se reunir a nós, porque vai chegar tempo que vocês vão procurar a porta e a porta não vai estar aberta. A porta já está se fechando. O Senhor, Ele te chama hoje, Ele te pega pelas tuas mãos e fala: vem, filho, para o meu arraial, porque nós estamos chegando no fim da caminhada, igreja. Estamos chegando em frente à porta da mansão celestial. E muitos ficarão para trás. Muitos serão deixados para trás, mesmo aqueles que estão dentro da igreja. Aqueles que não renunciaram. Aqueles que vivem de aparência. Aqueles que falam mal do teu irmão. Aqueles que invejam, que fornicam, que adulteram, que roubam. O Senhor fala na palavra dele, irmãos, que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas que enganariam os próprios escolhidos de Deus. E isso já está acontecendo no meio da igreja. Estão falando que a santa doutrina é um fardo muito grande que o homem deixou na terra. Que hoje você pode andar de qualquer jeito, porque Deus só quer o coração. Que Deus só quer que você viva a palavra. Igreja do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, o diabo ele também conhece, mas ele não obedece. E ele não quer que eu e você obedecemos, porque ele quer você
com Ele lá no inferno. O Senhor nos chamou por uma porta estreita, porque larga é a perdição. E muitos estão entrando pela porta larga. Muitos estão entrando pela porta larga. Outro dia tinha um brilho de Deus maravilhoso, era usado com poder e autoridade. E hoje você não vê a diferença. Eu não ia citar, mas eu vou citar, não vou muito longe, a Elaine Martins. A cantora Elaine Martins. Era exemplo, uma mulher iluminada, cheia da presença do Senhor. Vivia na onde? Nos presídios. Vivia na onde? Nas bocadas. Vivia na onde? Nos prostíbulos, fazendo o quê? Pregando o verdadeiro evangelho. O que aconteceu? Foi para a porta larga. Mas Dani, você não tem medo? Não, porque Deus falou pra gente pregar a verdade sem medo. Perdeu o brilho, perdeu o glamour de Deus. Louva muito, mas você pode ver o semblante dela não é o mesmo daquele. E hoje está na onde? Nos Estados Unidos, ostentando. Cadê a palavra de Deus? Se ela estivesse na porta que Deus chamou ela, onde ela estaria? Pregando, ganhando almas para o Senhor Jesus. Então, irmão, o crente faz sim toda a diferença. Olha as cantoras de antigamente, olha de hoje, que estão entrando na porta larga. Canta muito porque tem voz, mas a unção, o brilho, o dinheiro está fazendo muita gente se perder. Pastores estão se corrompendo por causa do dinheiro. O Senhor, irmãos, Ele não nos prometeu riqueza. Ele nos prometeu uma salvação. E Ele fala para a gente vigiar de dia e de noite para que o adversário não tome a nossa coroa. O banquete celestial já está pronto. A ceia já está pronta para aqueles que for salvos lá no céu. Jesus está voltando e o inferno ele existe. E Deus não fez o inferno para mim e para você. Deus está estreitando cada vez mais o caminho. Deus está apertando a igreja. Deus está apertando os escolhidos dele. Porque a hora é chegada. Se não apertar, ele nos perde. E ele não quer perder ninguém. O diabo tá aí, irmãos, entrando nas casas, fazendo bagunça. Muitos homens e mulheres de Deus que outra hora lutavam pelo teu casamento. Tá? Deus dará vivendo de qualquer maneira, achando que tá tudo certo. Mulheres já não procuram mais os seus maridos. Os maridos já não procuram sua esposa. A frieza carnal no relacionamento entrou e eles acham que tá tudo certo. Não tá. O adversário entrou para fazer você viver como amigo, como amiga da tua esposa. Tá fora da palavra. Cuida do teu casamento. Cuida da tua aliança. Cuida da tua família. O Senhor te chamou para um ministério. E o seu ministério começa dentro da tua casa. Você tem que fazer a diferença dentro da tua casa para depois fazer lá fora. O Senhor tem um caminho. Chamou você para pregar. Para pregar que Ele morreu na cruz para nos salvar. Jesus tem salvação para tua casa. Jesus tem salvação para o teu lar. Jesus tem salvação para a tua família. E depende de mim, depende de você. Fazendo a diferença, pregando com amor. Se precisar puxar a orelha dos teus filhos, puxa. O Senhor nos ensinou a corrigir eles com vara. E você está perdendo a autoridade dentro da tua casa, deixando fazer bagunça. Use hoje a autoridade que Deus te deu. Se não querem te obedecer, não quer viver como você quer, é maior de idade, já sabe cuidar da vida, põe pra fora. Põe pra fora. Mas não adoeça por causa da rebeldia dos teus filhos. Não adoeça. Porque tem muita gente doente emocionalmente, querendo dar conta de tudo. E sozinha você não consegue. Você tem uma família. É para trabalhar em conjunto. O marido é o cabeça. A esposa, a disjuntura. E os filhos. Tem que estar alicerçado em você. Muitas casas, muitos lares que a gente vai, que a mãe fala, o filho fala mais alto e ela fica quieta, irmão.
Não pode. Não pode. Deus te deu ousadia e autoridade, não é só dentro da igreja, não. É dentro da tua casa também. Como que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na tua casa se está uma bagunça, se está tudo fora do lugar? Coloca a tua casa em ordem. Isaías, quando foi ter com o Ezequias, que estava doente de morte, Isaías falou: põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Isaías passa profeta para Ezequias e vai embora. Na mesma hora, Ezequias vira para a parede e faz um clamor ao Senhor: Senhor, eu não posso morrer agora. Minha casa está bagunçada. Lembra de como eu era outra hora? O Senhor está te perguntando: lembra de como você era outra hora? É assim que Deus te quer. Na posição, firmado na rocha. Ezequias vira para a parede e faz um clamor ao Senhor. E na mesma hora o Senhor atende. Aquela oração de humilhação, de medo de morrer, deixar a casa bagunçada e ir para o inferno. Aí Jesus, de novo, Deus se revela para Isaías: volta lá e fala para Ezequias que eu estou acrescentando os anos de vida dele, para ele pôr a casa dele em ordem e fazer a diferença. Hoje Deus não está acrescentando os seus anos de vida, mas Ele está te dando uma oportunidade de você fazer a diferença e colocar a tua casa em ordem, para que o Senhor venha trabalhar. De qualquer jeito, irmãos, nós não vamos entrar no céu se nós não tiver o coração limpo, purificado, na presença do Senhor, com as vestes limpas. Se a nossa lamparina não tiver acesa, não tiver azeite, Deus não vai te reconhecer. E esse azeite você busca na obediência, orando, clamando o nome do Senhor. Pessoas olham para você. Você não precisa de maquiagem. Não precisa. Pessoas vão olhar para você e vão ver o brilho de Deus, vão ver a alegria de Deus dentro de você. E vai ver como ela está diferente, como ele está diferente. É a presença do Todo-Poderoso, aleluia. É a presença do Espírito Santo de Deus. Mudou a vida dela e vai mudar a tua também. Basta você dar só um passo e reconhecer que Jesus é a salvação. E reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Quando você reconhece que Jesus é o caminho, que Jesus pode mudar, você vai ter um encontro com o Pai. Que é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, pela tua bondade e infinita misericórdia, morreu na cruz por nós. Mesmo sabendo que nós seríamos ingratos, mesmo sabendo que nós seríamos pecadores, Ele não abriu mão de mim e de você. E deu a vida, se sacrificou. E chegou a hora de você fazer um sacrifício vivo. E voltar para os caminhos do Senhor, porque o tempo é chegado. Jesus está às portas. As trombetas vai tocar. E ai de mim, ai de você, se nosso nome não estiver escrito no livro da vida. Todos os joelhos se dobrarão e confessarão que o Senhor é Deus. E ali nós vamos confessar todo o nosso pecado, tudo que nós fez de bom está guardado no livro. Deus vai passar no memorial. Aquela maldade que você fez pensando que estava fazendo bem, aquele levante que você fez contra uma serva, contra o servo de Deus, aquele adultério, tudo vai ser revelado. Então é tempo de você descer, pedir perdão, se humilhar, porque o Senhor perdoa. O único pecado que Ele não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Esse não tem perdão. Mas se você roubou, você adulterou, você estrupou, você matou, tem perdão. E para Deus, irmãos, não tem pecadinho, não tem pecadão não. Não tem pequenininho nem grandão. Ele põe na balança, vai pesar a mesma medida. Não guarda mágoa no teu coração. Para Jesus, porque tem obras retidas na tua vida, porque você tem mágoa. É necessário você descer, se humilhar, pedir perdão para o Senhor, para Ele te fazer uma nova criatura. Ele te ama e hoje Ele te chama. Vem para o arraial, vem para a arca, porque a porta vai se fechar. Quando o Senhor falou para Noé fazer a arca,
povo pensou que ele estava louco. Não deram ouvido. Não deram crédito a ele. Mas mesmo assim, ele ouviu a voz do Senhor. Porque quem tem intimidade sabe qual é a voz do Senhor. Parecia loucura para os homens, mas para ele não. Porque ele tinha intimidade e conhecia a voz de Deus. Fez o quê? Pegou a família, se reuniu, vamos trabalhar. Nós vamos fazer tantos metros, tantas larguras, tantas alturas. Quando ele terminou de fazer a arca, o Senhor falou para ele, Noé, chama tantos animais. O Senhor chamou cada casal de animais para entrar na arca. Pegou tantos de mantimento, água. A arca estava aberta para todo mundo entrar, irmãos. Estava aberta para todo mundo entrar. Mas fizeram o quê? Não escutaram. Chamaram ele de louco. Assim é comigo com você, ela tá doida. Ela ficou louca. O que aconteceu com ela? Só fala de Jesus agora, só prega de Jesus. Jesus manda ele pegar a família dele, entrou. Ele, a esposa, a nora e os filhos. E a arca estava aberta para toda aquela população entrar. Deus não estava se importando se estava no pecado ou não. Deus deu oportunidade para eles entrar na arca. Eles zombaram. Quando Noé entrou com a tua família, que estava tudo certinho, o Senhor fechou as portas. Por que, irmã Dani, o Senhor fechou as portas? Porque se Noé tivesse fechado as portas, quando ele fosse ouvir o grito de desespero daquela população, ele ia se compadecer. Ele ia abrir a porta para a pessoa entrar. E se ele abrisse a porta, ia todo mundo afundar, porque a água ia entrar dentro. Então, quando Noé entrou com a tua família, que Deus fechou a porta, começou aquela garoinha fininha, eles estavam dando festa, comendo, bebendo, lembrando de Noé, falando da vida de Noé, como as pessoas estão falando da minha vida, da tua vida, porque você se permitiu essa nova vida, se permitiu Jesus fazer a obra, se permitiu Jesus te transformar. Então as pessoas vão falar mesmo, mas não deu ouvido, não se pode. Começou a chover um pouco mais forte, começou a levantar, eles se espantaram, que naquele tempo não tinha tanta chuva assim. Quando começou a água a chegar até o joelho, começaram a ir até o encontro da arca. Aleluias, louvado seja o teu nome santo. Mas as portas já estavam fechadas. Já não tinha mais jeito, já não tinha mais solução. E a solução é agora, igreja do Senhor, porque a porta da arca ainda está aberta. Mas agora é diferente. Não é de qualquer maneira. E o Senhor hoje, Ele dá oportunidade para mim. Ele dá oportunidade para você. Porque o diabo quer ver você perecer com a tua família. O diabo quer ver teu casamento perecer. O diabo quer ver teus filhos perecer na droga, na prostituição. O diabo quer ver você mendigando pão, pedindo para um e para outro. O diabo não quer ver você prosperar. Mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. Ele é o único que pode te abençoar. Entra na arca enquanto é tempo. Busque a tua salvação enquanto é tempo. Não olhe para a irmã da direita por irmão da esquerda. Se você olhar para o homem, você não vai permanecer. E o dilúvio veio e matou todo mundo. A arca ficou 40 dias, 40 noites, flutuando. E o tempo, igreja, é agora. Não tem mais tempo a perder. Irmã Dani, eu tô na igreja, mas eu não tenho força de me levantar, porque tem alguma coisa que ainda impede você. Se derrama na presença do Senhor e fala, Senhor, vem me socorrer. Senhor, vem me ajudar, porque eu preciso buscar a minha salvação. Eu preciso me libertar do meu pecado. Eu preciso me libertar daquilo que está me matando espiritualmente. E o Senhor, Ele vai te socorrer, porque Ele é amor, Ele é misericórdia. Irmã Dani, eu peguei e destruí o casamento de uma pessoa. Estou morando com essa pessoa, o que eu tenho que fazer? Chama ele para conversar e fala, eu quero Jesus. Jesus é minha prioridade. E manda ele voltar para a casa de onde você tirou.
Porque na onde você deixa uma mulher chorando, você não é feliz. Aonde você maquineia o seu plano de inveja para destruir famílias, para destruir sonhos de outra pessoa, você não é feliz. Você pode no momento até conseguir viver um momento de felicidade, mas depois vai entrar um vazio tão grande porque você sabe que Deus não destrói família para abençoar outra família. Jamais Deus faz isso. Então o Senhor está abrindo teus olhos hoje, nesse dia chamado hoje. Esse vídeo está alcançando vidas, está alcançando o coração, está edificando a tua vida, edificando a minha também. Porque essa palavra também serve para mim. Porque vem, irmãos, pratos do diabo para mim. Vem em formas de mensagem, de solicitação de amizade no Instagram. Ah, como você é bonita, como você é isso. Tem que repreender. Porque o Senhor fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não é você que vai fugir do diabo, é o diabo que vai fugir de você. Quando você fecha as brechas, o Senhor se agrada. Fecha as brechas hoje. Essa brecha que está te matando espiritualmente. Essa brecha que está te cegando espiritualmente. E vem correndo pelos caminhos enquanto é tempo. Antes que o diabo da morte entre na tua casa e ceifa a tua vida. Tem pessoas depressivas nesse exato momento, querendo tomar remédio para tirar a própria vida. Tem pessoas depressivas nesse exato momento, querendo até a estação se jogar na frente da linha do trem. Tem pessoas depressivas, que o diabo tá assoprando na vida dele para tirar a tua vida, tirar a vida de mulheres, tirar a vida de filhos, tirar a vida do esposo, que é o que tá acontecendo. Você vê aí nas manchetes de jornais só desgraça, o diabo fazendo a festa. Mas Jesus veio para trazer alegria, trazer vida com abundância. E quando você for para o céu, você vai cantar o hino da vitória. Vai cantar santo, santo, santo é o Senhor. O inferno não é para mim, não é para você, igreja. Mas muitas vidas serão ceifadas. Muitas vidas serão lançadas no inferno. Mas Jesus hoje entra na tua casa com essa palavra para te dar a oportunidade de você se redimir e voltar para os caminhos do Senhor. Você que é católico, volte para Jesus. Você que está afastado, volte para Jesus. E você que está na igreja mesmo de brincadeira, porque tem muitos crentes desviados na igreja. Se reconcilie, se conserte com Jesus, porque Jesus conta contigo e Ele quer te ver lá no céu. Fique com essas palavras em nome de Jesus. Receba a paz do Senhor Jesus e um abraço da irmã Dani. Eu te amo e Jesus também te ama mais ainda. E Ele quer escrever o teu nome no livro da vida e selar com o teu sangue. A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.